Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos estudando agora a nossa quinta lição do segundo trimestre de 2022, cujo tema é Doutrinas Fundamentais para a Salvação. Essa lição fala justamente da doutrina da salvação, cujo texto áureo é: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A verdade prática é: a salvação é um processo que envolve mudança do caráter e da maneira de viver, sendo o aspecto prático da salvação. É muito importante nós estarmos agora diante desse tema, que é uma doutrina importante para a salvação, que é a santificação. Vemos aqui no texto áureo que diz que já nos dá um vislumbre sobre a santificação, e já nos fala de imediato: segui a paz com todos. Que é muito importante o nosso relacionamento, a nossa interação social, seja com os próprios irmãos na igreja, seja com as pessoas com as quais nós nos inteiramos na nossa vida cotidiana, seja no trabalho, desculpa, seja na área acadêmica, na escola, em toda parte, por onde quer que andarmos, que o nosso relacionamento, a nossa convivência com as pessoas seja de paz. E a santificação, que é justamente a nossa separação do pecado. Jesus, quando ele nos alerta no Sermão da Montanha, que nós somos sal da terra e luz do mundo. E o sal não pode ser insípido, para que não seja pisado pelos homens. E a luz também não pode ficar escondida. Jesus diz que não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. A luz tem que ficar no velador, para que ilumine todos que estão na casa. Então a nossa vida é de testemunho, e a santificação, ela faz parte de toda a nossa maneira de viver, seja nas vestes, no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso relacionamento econômico, os nossos tratos, tudo em nossa vida seja de testemunho como santo e irrepreensível diante dos homens e diante de Deus. A santificação é um processo que envolve mudança de caráter e da maneira de viver, sendo o aspecto prático da salvação. Ela ocorre no dia a dia, no nosso conviver, no nosso agir, em todas as nossas ações, envolve esse processo da santificação, como servos de Deus e como testemunho de sermos separados do pecado. Nós vemos aqui em Romanos 6:22, que diz: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Quando fala mas agora, libertos do pecado, porque nós já vemos nesse processo que nós estamos estudando sobre as doutrinas da salvação, nós já estudamos primeiramente, nós somos eleitos segundo o amor de Deus para conosco. Segundo a nossa eleição, nós somos regenerados, nascemos de novo, nós tendo aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Temos um respaldo bíblico em João 1, capítulo 1, verso 12, que diz: pois todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E a partir do momento que fomos regenerados, fomos também justificados.
sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós fomos regenerados, fomos justificados no momento, quando nós aceitamos Jesus. Passamos a ser filhos de Deus, temos o nosso nome escrito no livro da vida, e agora, diz aqui o nosso texto áureo, que na nossa verdade prática, que a santificação é um processo que envolve mudança de caráter e da maneira de viver, sendo o aspecto prático da salvação. Quando eu vejo aqui mudança de caráter, eu vejo que a nossa mente ela deve ser renovada. E Romanos, no capítulo 12, verso 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é importante que a vontade de Deus, acima de tudo em nossa vida, é que tenhamos uma vida santificada, separada do pecado, para que Deus possa atuar em nossa vida, o Espírito Santo nos dirigir e nós podermos ser uma bênção na mão do Senhor. E assim, conforme diz o verso 22 do capítulo 6 de Romanos, então ele diz: tendes o vosso fruto para santificação. Eu lembro agora do Salmo 1, quando diz que nós devemos estar com a nossa mente voltada para a palavra de Deus, porque são estes como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que produzem o seu fruto na estação certa, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Então nós recebemos de Deus a água viva, a seiva, para que nós possamos produzir fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Glória a Deus. Nós temos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 7, o verso 1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então, é importante nós observarmos que a nossa santificação nós devemos purificar tanto na carne como no espírito. É o nosso homem exterior, como também o nosso homem interior. Então aí nós vamos purificar de toda a imundícia e aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós estamos santificando a nossa vida, evidentemente nós temos esse temor santo, esse cuidado de não nos pecarmos, esse cuidado de estarmos diante de Deus, na comunhão com Deus, tendo toda a liberdade de falar com o Senhor, de relacionar com Ele, como nosso amigo, confidente, aquele que está nos vendo a todo tempo, em todo lugar, e que trata conosco com misericórdia, com bondade, pronto para nos ajudar a vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades. Se porventura venhamos a cair, a sua mão não está encolhida, mas está estendida para nos abençoar, para nos salvar, para nos levantar. Então, é muito importante nós estarmos na comunhão e em santificação diante do Senhor. Temos aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que diz, 4:4, saiba possuir o seu vaso em santificação. Cada um de vós saiba possuir seu vaso
em santificação e honra. Então, nós temos um estudo preparado aí do pastor Gilvan para o terceiro trimestre, que vai falar do tesouros em vasos de barro. E certamente ele vai abordar esse tema aí, né, que nós devemos possuir o nosso vaso em santificação. O nosso corpo é um vaso. Então nós precisamos e temos a obrigação de conservar esse corpo, esse vaso puro, para que nele não venha nenhuma imundícia e que ele seja honrado. Nós temos aqui o verso 7 desse mesmo capítulo, 1 Tessalonicenses 4:7, que diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chamou para a santificação, para sermos separados. Sabemos que o mundo, ele jaz no maligno. E o maligno, ele está ligado com as impurezas, com a imundícia, com a corrupção, com tudo que não presta. E Deus, ele nos chamou para sermos separados dessa situação, desse ambiente sujo, e estarmos com a nossa vida purificada. Já fomos purificados pelo sangue de Jesus, e esse processo prático da santificação, que depende do nosso esforço, depende da nossa perseverança, da nossa comunhão com o Senhor, na palavra, no Espírito, na oração, separados de toda essa corrupção e toda maledicência. Então, nós vamos estar sempre fazendo a vontade de Deus, porque Ele nos chamou para a santificação. Em 1 Timóteo 2:25, 1 Timóteo 2:25, diz assim, 1 Timóteo 2:15, não tem o 25, é o 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Aqui está falando, Deus aqui referindo lá nos nossos pais no Jardim do Éden. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. É importante quando Paulo aqui ele faz essa referência à mulher, porque é muito importante, evidentemente, que a santificação, ela quando fala para o ser humano, para o homem, para a mulher, e referindo-se à mulher, Paulo aqui faz uma importante observação aqui nesse versículo, quando ele diz que a mulher, ela tem uma posição importante. Até gostaria de ler aqui o comentário do Donald Stamps, que diz assim: a mulher é salva pela fé em Deus, aceitando também o que lhe foi atribuído pelo seu Criador. A mais alta posição da mulher e sua verdadeira dignidade está no lar como esposa e mãe piedosa. Ela não poderá ter maior alegria, realização interior, bênção e honra do que a de tornar-se esposa e mãe cristã,
dar à luz filhos, amá-los e criá-los para viverem para a glória de Deus. E continuar sempre fiel ao Senhor e Salvador. A honra e a dignidade de ter filho não deve ser desprezada pelos cristãos. Foi pelo ato de dar à luz a seu filho que Maria trouxe a salvação ao mundo. Glória a Deus. Então eu achei importante essa referência, porque hoje nós estamos nos dias de inversão de valores. A família, mais do que nunca, está sendo atacada por essa ideologia maligna que opera no mundo. A depreciação da família, o feminismo, que tem levado a muitas mulheres à aversão para com os homens, tendo a impressão, ou fazendo uma avaliação de que os homens são machistas, são exploradores de mulheres, que quer se colocar numa posição superior à mulher. Então, essa ideologia desse tempo que nós estamos vivendo tem levado a essa, vamos dizer assim, a essa inimizade para com muitas mulheres em relação aos homens. E tem isso aí provocado uma grande desarmonia entre o relacionamento do homem com a mulher. Então tem os movimentos feministas e as mulheres nesse pensamento, elas vão se degenerando, vão querendo se tornar igual homens, até mesmo o seu aspecto, a sua fisionomia vai se tornando uma pessoa aversa àquilo que é uma mulher, né? Uma mulher sublime, uma mulher bonita, uma mulher sensual, uma mulher santa, uma mulher espiritual. E ela vai se tornando uma pessoa completamente degenerada. E com isso, o incentivo ao aborto, o que contradiz aquilo que vimos, que a mulher abençoada, ela deve ser uma mãe de filhos, criá-los num amor familiar, ser uma boa esposa, uma dona de casa e desempenhar o seu papel de mulher, conforme Deus criou e deu essa bênção ao homem para que ele possa viver em harmonia, em amor com a sua companheira. Então, irmão, nós vemos que a mulher, o conselho, uma palavra para a mulher aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, que a mulher vai salvar-se-á, porém dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Não adianta a mulher querer procurar outro caminho, porque ela vai fugir da doutrina santa da palavra de Deus. Que Deus venha abençoar todas as irmãs, que Deus venha continuar usando as irmãs, né, junto à família, junto à igreja, no ministério que Deus tem dado a cada uma, que contribui ricamente para com a obra de Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus. E nós vemos aqui, então, que a palavra, conforme diz nosso texto áureo, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos o texto de referência da nossa lição, 1 Pedro, capítulo
Primeiro 1 e 2, verso 1 e 2. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, de 2 a 4, o verso 7 e o verso 8. Eu achei importante aqui esse versículo, o primeiro versículo aqui da nossa lição em classe, quando está escrito: eleitos segundo a presciência de Deus, conforme nós temos falado, já fomos eleitos, né? Em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Quando fala em aspersão do sangue de Jesus, sabemos que toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Mestre Jesus Cristo, que foi proposto por Deus para propiciação pela fé no sangue de Jesus. Então, é nele, a honra é dele, e toda a nossa salvação, a nossa santificação, tudo que temos visto é segundo a vontade, a benevolência, a misericórdia de Deus para conosco. O objetivo geral diz: conscientizar que a santificação é imprescindível no processo da salvação. Imprescindível. Sem santificação ninguém verá ao Senhor. Imprescindível. É isso aí, né? Sem santificar ninguém pode ver o Senhor, porque Deus é santo, o Senhor é santo. Então não tem, né, como a pessoa ver a Deus. Aqui em Pedro diz assim, ó: portanto, escrito está, verso 16, 1 e 16: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O temor do Senhor nos leva à santificação. Então, nós vemos que é imprescindível a santificação. Mostrar que a santificação é um processo progressivo. Nós vamos ver aqui na nossa lição que dia a dia, conforme diz, né, Romanos, primeiro de Romanos 1,17, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então é de fé em fé, né? É um processo gradativo, contínuo, né? Sempre nessa perspectiva de prosseguirmos, seguindo até a volta do Senhor Jesus Cristo, durante a nossa peregrinação. Na introdução, nós temos, enquanto que na justificação, nós vimos aqui, na justificação, Deus atribui ao crente no momento em que recebe a Cristo a própria justiça de Cristo, e a partir de então vê esta pessoa como se ela tivesse morrido, sendo sepultada e ressuscitada em novidade de vida em Cristo. Então nós somos nascidos, né? Morremos com Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e nós da terra, porque já estáis mortos, já morremos. Então morremos para o mundo, né? E vivemos para Deus. No item primeiro, quando fala o significado da santificação. O significado, então, significa tornar santo, separar, tornar santo, consagrar, separar-se do pecado, a fim de termos ampla comunhão com Deus. Então, quando nós nos tornamos santos, separados, né,
e consagrando a nossa vida. Então, assim, nós passamos a ter uma ampla comunhão com Deus, para que possamos, então, servi-lo com alegria. A separação do mal é fundamental para o relacionamento com Deus. Lembrando que, aqui, nós já vimos aqui em Tessalonicenses 4:3, que a Bíblia diz: aquele que em vós começou a boa obra, né, aperfeiçoará até o dia do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Filipenses 1:6. Então, sempre sendo aperfeiçoado. O Senhor começou a boa obra em vós e Ele aperfeiçoará. Dia a dia, Ele está aperfeiçoando, Ele está conduzindo, né? Ele está nos edificando, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando entendimento para essa tão grande salvação. Que o Senhor possa nos iluminar a nossa mente, para que venhamos a compreender, né, toda essa vontade, né, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A santificação faz parte dos atributos de Deus. Sabemos que Deus, ele tem os seus atributos. Enquanto o homem é um ser terreno, corpo corruptível, se desgasta, envelhece, limitado no tempo e no espaço, dependente de Deus. Deus, ele é Espírito, aos atributos, Espírito. Infinito, eterno, imutável, de sabedoria, de poder, de santidade, de justiça, de verdade. Ele também é onisciente, onipresente, onipotente. Tudo são atributos de Deus. E a santidade, por excelência, que nós estamos estudando nesta lição, é também um atributo de Deus. E é importante nós observarmos o caráter de Deus. Quando Moisés e os filhos de Israel entoam o cântico ao Senhor, após a travessia do Mar Vermelho, entoando o agir de Deus, e a seguir cantam: quem é como tu, glorificado em santidade? Êxodo 15:11, né? E nós vemos também que no verso 13: o levaste à habitação da sua santidade. Ele é santo e seu plano é nos conduzir à santificação. O próprio Deus afirma: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2. Os seres celestiais declaram a santidade de Deus. Isaías 6:3, os irmãos conhecem, quando ele entrou ali no templo do Senhor, ele viu a glória de Deus, e ali estavam os querubins, os serafins, com duas asas voavam, com duas cobriam os pés, e com duas o rosto, em reverência diante de Deus, no serviço de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. O próprio Jesus o chama de santo, né? Em João 17:11. Glória a Deus. A santificação é vontade de Deus. Somos eleitos de Deus em Cristo Jesus. Somos santos e irrepreensíveis. Efésios 1:4, nós estudamos na lição passada sobre a justificação, né? Que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em toda a nossa maneira de viver. Então, é vontade de Deus, é o que Ele quer para a nossa vida, uma vida santa. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, para que nós possamos ter uma vida santa e irrepreensível. Deus nos ajuda, nos dê força e graça, né? E dê a todos os irmãos essa santidade, para que possamos estar sempre prontos no serviço do Senhor. Observando as Sagradas Escrituras. Então nós conservamos a nossa santificação aqui, observando
as Sagradas Escrituras. Estamos vendo aqui nas Sagradas Escrituras várias referências sobre a santificação. Isso é importante para nós, né? Que nós assim, nós conservamos a nossa santificação, sempre aprendendo da palavra do Senhor. E não podemos assim estar inspirados em nossas limitações, nos nossos achismos, né? Porque o nosso padrão de santidade, ele está ligado à nossa vida material mundana. Então, para nós termos um padrão, um fundamento da santidade, nós temos que estar atento à palavra de Deus, né? Nelas estão contidas todos os ensinamentos para a nossa comunhão íntima com Deus. Na palavra nós encontramos tudo que precisamos para termos a nossa comunhão íntima com Deus, nosso relacionamento de santidade diante do Senhor. A absoluta pureza moral de Deus se expressa em sua santidade. Glória a Deus. Só de imaginar na santidade de Deus já nos traz esse temor, né? Esse temor santo, esse respeito, essa consideração e esse medo de nós pecarmos diante de Deus, porque estamos na comunhão com Ele e Ele é santo, né? Então é muito importante quando nós observamos aqui que o Senhor Deus, Ele comunicou essa verdade, a sua santidade de várias maneiras no Antigo Testamento, através dos seus mandamentos. Sede santo, porque eu sou santo, igual nós já vimos aqui, né? No sacerdócio, que eles tinham ali na testa, escrito em ouro, santidade ao Senhor. No tabernáculo, quando tinha um lugar santo do santo, onde estava ali guardada a arca do concerto, né? No sacrifício, né? E muitas outras referências nós temos acerca daquilo que o Senhor se manifestou e revelou da santidade de Deus no Velho Testamento. De igual modo, a santificação é um requisito para todo crente em Cristo. Lembramos sempre de Hebreus 12:14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação era também um requisito para todo o povo agora do Novo Testamento, embora nós tenhamos sido lavados, purificados com o sangue de Jesus, mas esse cuidado nós devemos ter para que não venhamos a nos reincindir desse ato pecaminoso, né, de nos provocarmos a Deus na sua santidade. A experiência da santificação, nós temos o posicionamento, né? Que vem a ser isso, é a nossa posição como santos em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. A Bíblia diz: eis que venho para trazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo. Hebreus 10, 9 e 10. Assim, a nossa santificação é preparada por meio de Cristo, pelo seu precioso sangue. Aleluia. Nós somos pelo próprio sangue de Cristo, né? Nós então somos assim preparados para toda boa obra em Cristo Jesus. Então, posicionamento, né? E temos também a santificação na experiência, né? O segundo lado da santificação é o seu lado experimental, quando a santificação preparada por Cristo se torna posta em prática na maneira de viver do crente,
Enquanto o crente, pela justificação, é declarado justo pelos méritos de Jesus, vimos aí em Romanos 3, 24 e 25, pela santificação, é aperfeiçoado numa experiência progressiva, segundo Coríntios 7:1, né? Nós vimos aqui, já lemos, segundo Coríntios 7:1, tá? E transformado de glória em glória. Assim, a vida do cristão vai brilhando mais e mais, conforme diz Provérbios 4:18, amadurecendo e se aperfeiçoando. Conforme nós vimos no texto, na verdade prática, é o lado prático, né, da nossa salvação, é a santificação. Sempre prosseguindo, né, de glória em glória, de fé em fé, mais e mais, amadurecendo e aperfeiçoando. A fase final da santificação. Quando Jesus vier nas nuvens, enquanto o crente vive neste mundo, ele continua desejando um maior aperfeiçoamento através da santificação. Nunca chega a um ponto em que sinta já ter alcançado aquilo que Deus tem preparado para ele. E quando nós viemos aqui, nós estamos nesse processo, né? Então, enquanto vivermos, podemos buscar conhecimento da palavra, estar orando, consagrando, mas ainda não chegou num limite, né? O limite, ele é sempre esse processo, é santificação. Não somos santos. Então, só seremos então quando Jesus voltar, que nós possamos vê-lo como ele é, assim já a partir do nosso arrebatamento, quando encontrarmos com Jesus na glória, né? Então, por isso sempre sente necessidade de buscar mais e mais as coisas que estão mais adiante, quer avançar para alcançar o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. Quando Jesus se manifestar na sua vinda, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Colossenses 3 e 4. Então teremos chegado ao final da santificação. Porque assim como ele é, o veremos e receberemos a imagem celestial. Assim, porque assim como ele é, o veremos. Na 1 João, capítulo 3, né? E o verso 2. Filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas, como ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Por enquanto nós estamos vendo pela fé, né? Vislumbrando. Mas naquele dia nós o veremos como ele é, porque nós também seremos semelhante a ele na sua glória, na santificação. Aí nós seremos realmente santos, né? A abrangência da santificação. O crescimento espiritual, ela se faz com que o crente viva em comunhão íntima com Jesus. Mateus 5:8, né? Bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está lá nas bem-aventuranças, né? Os limpos de coração. Se é limpo, é porque é santo, né? Aquele cuja vida recebe o testemunho de que agrada a Deus, também agradará com ele. Nesta comunhão com Deus, há delícias de alegria. Nós vemos aqui, né, no crescimento espiritual, delícias de alegria. Salmo 16:11. Pois, logo que o fermento tiver sido tirado, começará a festa. Tudo isso promove o crescimento espiritual. A falta de santificação extingue o prazer e a alegria espiritual da vida do crente, paralisa o crescimento no espírito.
Irmãos, que a nossa vida deve ser santa, nem irrepreensível. Nunca deixamos que se extinga a santificação da nossa vida, que não venhamos a macular as nossas vestes, né? Que nossas vestes sejam sempre limpas, para que tenhamos essa alegria da comunhão com Deus, a nossa vida de santificação. Nós já vimos em Isaías, capítulo 59, verso 2, que os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então, quando extingue a santificação, é porque a pessoa está manchada, é o pecado que está maculando aquela vida, e ele vai distanciando de Deus, vai se separando de Deus, da sua luz gloriosa. Então nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Para que tenhamos sempre a alegria da sua comunhão. Operando a operação do Espírito Santo. Pela santificação, a fé torna-se mais forte, porque o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. 1 Timóteo 3:9. Isso beneficia a operação do Espírito Santo, porque ele opera de acordo com a fé. Então, à medida que nós colocamos a nossa fé para funcionar, o Espírito Santo vai operando, né? A fé é um instrumento que Deus nos dá, né? Para que através dele nós possamos mobilizar no mundo espiritual, e o Espírito Santo assim poder agir a favor de tudo aquilo que demanda a obra de Deus. Aquele que dá o Espírito e opera entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui está Gálatas 3, 5 e 2. É por isso que Deus ordenou: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas. Josué 3 e 5. Veja como que Deus vai operando através da fé, né? E demanda a santificação. Então Deus mandou que o povo santificasse, para que Deus pudesse operar maravilhas no povo de Deus. Ele disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os, estejam prontos, porque no terceiro dia o Senhor descerá. Êxodo 19, 10 e 11. O puro de mãos irá crescendo em força. Jó 17, 9. Onde os vestidos são alvos, ali não faltará o óleo sobre a cabeça. Eclesiastes 9, 8. O que ama a justiça e aborrece a iniquidade será ungido pelo Senhor. Glória a Deus. Hebreus 1, 9. Então, nós vemos que é muito importante a nossa santificação para que Deus possa agir, né? E precisamos, irmãos, estarmos santos, né? A nossa vida limpa, pura, em comunhão com Deus, no momento em que a trombeta tocar. Não podemos vacilar de forma alguma. Peçamos a Deus: Senhor, dai-nos graça, ilumine-nos sempre a nossa mente, nos dai força para vencermos os laços, né, do inimigo, nos proteja e nos dá essa vitória, né? A palavra de Deus, ela nos afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então, em santificação, nós somos também usados por Deus, né? Pela santificação, o crente tem a condição de ser um instrumento de Deus diante do povo, porque por ela apresenta um bom testemunho. Mateus 5 e 16, aí tem esse versículo que todos conhecem, né? Antes resplandecei as vossas boas obras as vossas obras diante dos homens, para que as boas obras sejam manifestas e o nome do Pai seja glorificado no céu. Então, com a nossa santidade, nós podemos então testificar diante dos homens, e assim o nome do Senhor ser glorificado no céu.
a santificação também é um verdadeiro adorno que embeleza, que enfeita a vida, né? Tão bonito você olhar numa irmã, ver nela a santidade. Um irmão, ver nele a santidade. Você vê uma igreja santa, né? Vê um trabalho santo, um culto santo, um louvor santo. Aleluia, é maravilhoso. A santidade, ela traz um perfume, o perfume de Cristo, né? Ela traz a glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Então é muito maravilhoso. É Tito 2:20. Vemos aqui também Gênesis 23:6. E é por todos aceitos, né, quando a santificação. Em Romanos 14:18, aquele que vive em santificação tem autoridade diante do diabo e dos demônios. As forças, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Precisamos de santidade para enfrentar essas hostes maléficas, malignas. A justiça é como uma couraça na luta contra as hostes da maldade. Efésios 6, nós temos aí a armadura de Deus, né? Tudo aquilo que precisamos para estarmos revestidos para a luta, né? Para nós militarmos em toda a nossa vida de cristão. Porém, quando um crente não tem vitória na sua vida, é derrotado na luta contra o mal. Josué 7:13. Sabemos que é preciso de ter a santidade na vida para que Deus possa operar e nós alcançarmos a vitória. Temos aqui a santidade, o subsídio, né? O último subsídio aqui da lição, diz: a santificação prepara o crente para a vinda de Jesus. Tá? A santificação é a veste espiritual da noiva de Jesus Cristo. Por meio dela somos plenamente conservados. Somos conservados, né, por meio da santificação. Com as suas vestes branqueadas, o crente tem direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. A promessa para quem santifica a sua vida. Tem acesso à árvore da vida, a vida eterna. E também tem acesso às portas, né, da cidade santa. Glória a Deus. A conclusão: aquele que começou a boa obra em vós é poderoso, né, para aperfeiçoá-la. Filipenses 1:6, né, Deus ele nos dá a vitória. Porque ele começou a boa obra em nós e ele vai aperfeiçoando. Lembramos da onde Deus nos tirou. Estávamos caídos, né, no pó. Estávamos atolados, afundados no monturo. E Deus então nos tirou de lá. E nos lavou com seu sangue. Nos justificou, nos purificou. Santificou a nossa vida e nos fez assentar junto com os príncipes do Senhor. Glória a Deus. Ele é o Deus de toda a providência. É possível prosseguir em santificação até que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8:28. Sejamos santos. É a mensagem. Sejamos santos. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Que possamos aqui, né, com essa pré-aula, temos então assim um auxílio, né, para que venhamos a entender melhor esta lição. Que os irmãos estudem a lição e possam assim, acima de tudo, colocar a sua vida diante de Deus em santificação, para que possamos ser achados, achar graça diante de Deus no arrebatamento. Porque essas doutrinas são
para a salvação, são fundamentais para a salvação. Que Deus abençoe a todos os irmãos, no nome de Jesus. Fica com Deus.